vistas seccionais. Então, o que seria vistas seccionais? Nós utilizamos as vistas seccionais quando um sólido possui elementos internos que não ficam bem definidos pelas vistas ortográficas. Então, nós utilizamos o que são chamados de cortes. Tá? Esses cortes são representações em projeções que são semelhantes às vistas, sendo que demonstram, ao invés de demonstrar a parte externa, eles demonstram a parte interna da peça. Tá? No corte, nós vamos considerar que o sólido ele é interceptado por um plano chamado plano de corte. E esse plano, ele divide o sólido em duas partes, cortando a peça de um lado ao outro. Sempre nós vamos posicionar o corte de forma a representar os detalhes internos mais importantes. Por isso, nós vamos ter diferentes tipos de cortes. E esse corte ele pode ser horizontal ou vertical. Vamos aos tipos de corte. O primeiro tipo que nós vamos estudar é o corte total ou pleno. Esse corte ele considera que o plano de corte, tá? Esse plano de corte aqui, ele vai interceptar o objeto atravessando ele de um lado ao outro, tá? E dividindo esse objeto em duas partes. Esse corte total ou pleno, né, pode ser também horizontal, cortando a peça no seu sentido horizontal, sendo que todas as vezes que a gente for indicar um corte numa peça, por exemplo, eu tenho uma vista frontal aqui dessa peça, eu tenho que representar esse corte, né, através de uma linha traço ponto e indicar a partir de setas qual é o sentido do desenho que eu vou fazer, da representação do corte que eu vou fazer. Então, aqui embaixo eu tenho uma representação, né, da vista desse corte superior, no caso, já que a seta, né, ele está indicando que eu vou desenhar essa parte de baixo aqui que fica da peça, exatamente essa parte que fica aqui embaixo. Eu posso também fazer um plano de corte vertical, tá? Nesse plano de corte vertical, aqui ao observar a vista, eu também tenho que indicar a partir dessa linha traço ponto, onde o meu plano vai estar passando e a partir dessas setas aqui, indicar qual é o sentido do desenho que eu vou realizar. Então, eu vou realizar o desenho exatamente dessa parte que está contra a seta. Então, a representação do meu corte na vista lateral esquerda, então, seria exatamente esse. Outro tipo de corte que nós temos é o corte em desvio com planos paralelos. O que seria isso? Nós utilizamos, né, quando eu preciso fazer mais de um plano de corte para mostrar detalhes que não estão no mesmo alinhamento. Então, ó, eu tenho este plano de corte que inicia a interseção da peça nesse local. Então, eu tenho um desvio no meio da peça, visto que se eu continuasse esse corte, né, de forma total ou plena, eu não iria mostrar todos os detalhes da peça, ia ficar faltando esse detalhe que está aqui na parte superior. Então, com esse desvio, eu faço um outro plano de corte para que eu consiga representar esses dois detalhes que a peça tem. Tá? Então, esse corte em desvio, né, nós vamos determinar também, né, visualizando aqui nessa vista superior, como é que nós vamos realizar esse corte. Eu vou marcar aqui, ó, com a linha traço ponto, mostrando exatamente o local que ocorre o desvio e quais as partes da peça que eu vou querer cortar. E a partir, né, dessa vista interna, ou seja, mostrando o corte frontal dessa peça, eu consigo representar essa vista que nós chamamos de vista seccional. Tá?
Eu posso ter também o corte em desvio, mas utilizando planos concorrentes. O que seriam planos concorrentes? São planos que têm um desvio, né? Que faz com que esses planos eles se encontrem, concorram por um ponto entre si em um determinado local, tá? Então, no corte, nós vamos considerar o comprimento real da peça, sem considerar a redução devido à inclinação da face oblíqua em relação ao plano de projeção. Quando eu vou desenhar esse plano, né, eu vou considerar exatamente esse comprimento total da peça, né? Considerando o quê? Que a peça ela não teria esse desvio no posicionamento dela, certo? Então, eu desenho ela de forma, né, mostrando nesse corte frontal o comprimento total que essa peça tem. E também, né, nós temos que representar com as linhas traço ponto, tá? E indicar com a seta qual é a posição desse corte, né? E como é que nós vamos realizar essa demonstração. Outro tipo de corte que nós temos é o corte chamado meio corte. Ele vai ser aplicado em peças simétricas, de modo a simplificar a sua representação. Tá? Eu vou mostrar detalhes internos e externos dos sólidos com um único desenho. Então, esse meio corte, né, o plano inicia numa lateral, ele vai até a metade da peça e ele faz um desvio, vamos dizer assim, para retornar para outro lado da peça, interceptando apenas até a metade dessa peça. Ele vai cortar 1/4 desse sólido, tá? Então, aqui nós temos a amostragem de como fica esse corte. Nesse meio corte, né, no desenho, nós vamos aparecer, no desenho em corte vai aparecer só a metade do sólido. A outra parte ela vai ser representada em vista, tá? Então, olha, mostrando aqui, eu represento a metade da vista frontal, tá? E a outra metade é que eu vou representar como é o corte, tá? Mostrando aqui, olha, que na vista superior eu vou indicar a partir da linha traço ponto como vai ficar situado o meu plano de corte e ao representar esse corte, eu vou representar de um lado a vista frontal e do outro a vista seccional, ou seja, a vista representando o corte. Outro tipo de corte é o corte parcial. Esse corte ele vai ser representado em uma pequena extensão do objeto. É como se fosse uma mordida que é dada no sólido para mostrar um detalhe pequeno que não justificaria fazer qualquer outro tipo de corte que nós vimos. Tá? Ele é limitado por uma linha de ruptura irregular e um traço estreito. Então, ó, se eu demonstro aqui nessa vista única, esse corte parcial, eu vou pegar aqui e mostrar, olha, o local, ele, como falou, é uma linha de ruptura irregular que vai mostrar o local da peça onde o corte ele é realizado. Então, essas vistas seccionais, né, nós vimos aí os tipos de corte que nós podemos fazer, mas também nós podemos fazer outra forma de visualizar esses detalhes internos que nós chamamos de secção. A secção é um corte feito em qualquer posição do corte, do sólido, e corresponde à retirada de uma fatia que representa o seu perfil transversal, né? Nós vamos poder fazer quantas secções forem necessárias para a perfeita compreensão desse sólido, tá? Então, nós vamos representar de cada vez uma parte do sólido que é representada pelo plano de corte, omitindo os detalhes além desse plano de corte, que não sejam visíveis ou não. Então, ó, essa peça aqui, ela está sendo seccionada em 2 locais, né? Nós podemos dizer que são 2 cortes totais ou plenos.
Então, a gente retira essas fatias, vamos dizer assim, para mostrar o que é que nós estamos querendo detalhar, né? Então, na vista aqui única, eu vou mostrar onde eu estou fazendo a seção A, onde eu estou fazendo a secção B, e vou demonstrar a partir do desenho dessa vista, né, seccional, o que tem no corte A e o que tem também no corte B. Então, essas vistas seccionais, né, como vocês já puderam ver nesses exemplos que nós mostramos há pouco, elas cortam a parte interna do objeto. Então, quando a gente vai representar essas vistas, nós temos que fazer o que nós chamamos de achuras. Essas achuras, elas são representações convencionais dos materiais que são utilizados na produção ou na construção do objeto. Né? Em geral, elas vão ser representadas apenas nos cortes, tá? Quando nós fazemos a representação da parte interna da peça. Então, essas achuras, elas são definidas pela norma da ABNT, a NBR 12298, que ela demonstra, né, essas representações de convenção para diversos tipos de materiais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para o ferro, eu vou fazer linhas paralelas a 45 graus. Para o aço, eu tenho essa convenção, cobre e outros metais, vidros, aterros e solos, concreto, madeira em corte, líquidos. Então, de acordo com o material que esteja sendo utilizado para representar, né, para construir ou produzir esses objetos, a gente vai representar esses objetos de acordo com essas convenções. Então, essas achuras, né, elas devem ser desenhadas em traço estreito e com os instrumentos de desenho, exceto quando eu for desenhar madeira e concreto, tá? Que eu posso utilizar um traço mais largo. O espaçamento em direção do ângulo, ele vai ser sempre uma inclinação de 45 graus. Essa inclinação a gente consegue fazer utilizando esse quadro de 45 graus. E devem ser uniformes em um mesmo desenho. Então, eu tenho que utilizar o mesmo espaçamento e o mesmo ângulo, né, tendo cuidado para que o desenho sempre fique uniforme. Em cortes com peças adjacentes, né, nós podemos alterar o valor do ângulo de modo a diferenciá-las, como é o caso aqui, ó. Eu posso fazer ângulos de diferentes aberturas para que eu possa diferenciar as peças. E a linha da achura, ela deve ser interrompida de modo a escrever o texto ou cota no interior da peça achurada, como eu tenho aqui nesse exemplo. Tá? Nós interrompemos a linha da achura para que a cota ela fosse inserida dentro do objeto.